dar exemplos aqui de uma conversa que visa resolver algum problema, alguma conversa difícil, alguma conversa que realmente precise chegar a um objetivo e que precise ser uma conversa estruturada, tá bem? Então presta bem atenção aí nos próximos passos, anote se for necessário, porque tem bastante coisa importante aqui pela frente. Então vamos lá para algumas dicas antes de começar uma conversa. Um ponto extremamente importante é avaliar qual é a real intenção dessa conversa. A palavra de Deus mesmo diz lá em Tiago 4:3: pedis e não recebeis porque pedi mal. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal, pedem com a intenção errada. Ou seja, muitas vezes a gente pede até algo para Deus e não recebe e não entende. Por que algumas pessoas recebem, né, o que pedem e eu peço tanto para Deus e não se realiza? Porque Deus sonda a intenção, sonda o coração. Então aqui não é diferente. Qual é a tua intenção com essa conversa? Teu objetivo é mostrar que tu tem razão, convencer o outro de algo, ou tu tá indo para uma conversa para realmente vocês chegarem juntos a uma conclusão, chegarem junto a uma ação comum, que seja realmente do interesse de ambos. Avalie se a conversa é realmente necessária, se ela tem mais a ver com o outro ou contigo mesma. Avalie se algo nessa conversa ou nessa questão, nesse problema a ser resolvido, depende realmente do outro ou é alguma questão que mexe contigo, com as tuas emoções. Então, se escutar, antes de querer que os outros te escutem, se escute primeiro. Avalie se há algo em ti que está mal resolvido, antes de depositar no outro uma expectativa de algo que tem que ser resolvido em ti, internamente. Aprenda a se escutar antes de querer que o outro te escute. Uma comunicação só é efetiva quando eu sei o que eu quero, quando eu sei qual é o meu objetivo e o que eu quero está em sintonia com o que eu digo. Não vá para uma conversa com a intenção de discordar ou concordar. Vá para uma conversa disposta a escutar. Escutar é um exercício de humildade. E se você quer sair do piloto automático para realmente escutar, respire, inspire, estruture a sua conversa, estruture a tua fala, estruture o objetivo, estruture a conclusão dela. Se você quer ser escutada, não vá para uma conversa se o outro não estiver disposto a te escutar. Se você começar uma conversa com o outro não disposto a te escutar, ela não vai ir adiante. Nós temos uma tendência a buscar confirmação, é chamado de viés da confirmação. E as redes sociais é um bom exemplo disso. A gente curte aquilo que a gente gosta, que a gente concorda, a gente compartilha coisas que a gente gosta e concorda, a gente segue pessoas que estão de acordo com o que nós pensamos, aparece na nossa timeline só as coisas que nos fazem bem, que confirmam e reafirmam a nossa forma de pensar e agir. Nós não fomos educados para ser contrariados. Então, esteja disposto a escutar, a acolher o que o outro tem para te dizer. Uma dica para você ir para essa conversa com a mente aberta: pensa que a tua mente é uma gaveta e vai com essa gaveta vazia. Quando chegar nessa conversa, abre a tua gaveta e realmente acomode tudo aquilo que você está recebendo. Acomode, acolhe o que tu está recebendo para só depois se posicionar. E aí nós vamos para durante a conversa. Pontos de atenção aí durante a conversa, ok? Lembre-se de dar atenção ao outro para que o outro também te dê atenção. Lembre-se que as pessoas não querem ser convencidas das coisas, elas querem simplesmente ser acolhidas. Ao escutar, lembre que o objetivo não é investigar o outro, mas investigar a fala do outro, perceber o que está nas entrelinhas. Conforme o outro vai falando, observa as tuas emoções. A emoção é algo fisiológico, a gente não tem controle, mas à medida que eu paro e penso no que eu estou sentindo, eu consigo raciocinar e controlar o meu pensamento. E se eu controlo o meu pensamento, eu controlo a minha reação. Entre o estímulo e a reação tem um intervalo. É nesse intervalo que a gente tem que parar, pensar e tomar a decisão certa. Usar a palavra certa na hora certa. Quando a gente sente algo, não tem como controlar, mas é nossa responsabilidade expressar a nossa emoção, o nosso sentimento. Pode ser de frustração, de raiva, de angústia, de menosprezo. É nossa obrigação encontrar a forma certa de expressar nossa emoção.
A forma como a gente expressa os nossos sentimentos faz total diferença no resultado da conversa. Uma emoção mal expressa pode gerar um conflito ainda maior, e uma emoção bem expressa pode gerar empatia na outra pessoa, pode gerar acolhimento na outra pessoa. Então procura a melhor forma de expressar o que tu está sentindo. Porque normalmente uma emoção negativa é alguma necessidade nossa, uma necessidade básica que não foi atendida. De novo, aquela dica lá do início, pensa se o que está te incomodando nessa fala é algo do outro ou é algo teu que tu precisa resolver. Avalia isso. Ao se avaliar, lembre-se que pedir ajuda, quando tu está querendo algo do outro, pedir ajuda é sempre melhor, é sempre o melhor caminho. Pedir algo pro outro, pedir ajuda, expressar teus sentimentos, expressar tua emoção pedindo ajuda. É uma forma muito efetiva de ser acolhida, de não ser julgada. É bem importante que tu considere que o outro está fazendo o melhor que ele pode dentro das limitações que ele tem. E eu não estou dizendo aqui para você concordar com tudo. Acolher o outro não é concordar com o outro. Acolher é diferente de concordar. Após acolher o outro, pense muito bem nas tuas palavras. Te dá autoridade para falar são os dados e fatos. Então, se você puder levar exemplos, isso vai embasar a tua fala, vai evidenciar mais a tua fala e vai te dar autoridade no que tu tá falando. Lembra-se, não é ter razão, não é ir para a conversa buscando a razão, mas te dá autoridade com os exemplos para que a tua fala seja natural e o outro receba ela de uma forma mais natural também. Dito isso, nós chegamos ao final da conversa. E você pode ter dois resultados, né? Pode ser bem acolhido e ter um bom resultado, ou pode não ter. E se por acaso o outro não considerou bem a tua fala, se o outro se sentiu julgado, se o outro reagiu de forma negativa, pense que você tem responsabilidade sobre a forma que você conduziu. Assume pra ti a responsabilidade de rever a forma que tu falou. O outro te escutou e levou para um lado pessoal, se sentiu julgado, não se sentiu acolhido, assume a postura de quem errou, assume a postura de quem tem que refazer a sua fala. E se for possível, reconsidera já no mesmo momento, refaz a tua fala sem esse julgamento, de uma outra forma, com uma outra abordagem. Não pode sair dessa conversa sem fazer combinações, sem ter alguma ação efetiva, né? Então, no mínimo, combinações. O que vocês vão fazer daqui pra frente? Quem vai ficar responsável por fazer o quê? Saia sempre com combinações. É isso que vai gerar mudança. As combinações e as ações diferentes dali pra frente. Se ficaram com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários também. Se gostaram, coloquem nos comentários. Se fez sentido pra vocês ou se lembraram de alguém que é importante que ouça isso também, compartilha, faz chegar para mais pessoas.